E, finalmente, com o deputado Ivan Valente, todas as perguntas que ele me fez já foram respondidas anteriormente. Mas eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Eu vou começar pelas considerações finais antes de responder. Primeiro, para agradecer a oportunidade de esclarecer uma série de ilações, de interpretações equivocadas que nós vemos, particularmente por parte da mídia. Eu entendo que ela quer vender notícia e ela transforma, às vezes, a notícia, ou põe uma meia-verdade, e isso aí começa a se espalhar. Vou começar pela nota do Ministério da Defesa. Tá? Eu vou ler a nota exatamente para ser ficar bem claro. O Ministério da Defesa esclarece que não houve qualquer promoção de oficiais generais aos postos de almirante, marechal e marechal do ar. O Estatuto dos Militares, ele previa, anteriormente, o direito ao militar com mais de 30 anos de serviço de perceber proventos do posto hierárquico superior, mas para isso ele descontava uma parcela acima, ao ser transferido para a inatividade. Eu não vou ler todo. Cabe ressaltar que essa prerrogativa do posto acima terminou com a MP 2215 em 2001. Eu descontei de 1975 até 2001. Como eu não tinha 30 anos, todo o dinheiro que eu descontei eu perdi. Entendeu? Porque é aquela expectativa de direito. Não sou eu e vários outros companheiros. No entanto, aqueles que já tinham os 30 anos, eles, por lei, tinham direito a receber esse posto acima. Adicionalmente, cabe destacar que os postos de almirante, marechal e marechal do ar são previstos no Estatuto somente em tempo de guerra, como já foi dito aqui. Por fim, o portal do Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa informa que o portal da transparência, que diz respeito ao posto correspondente ao pagamento recebido pelos militares, não retrata os postos exercidos pelos militares. É uma questão de vencimento que existia numa legislação anterior que terminou em 2001, para quem tinha mais de 30 anos. Com relação ao salário que foi falado, eu já expliquei, mas eu faço questão de repetir. Não é um salário. O militar, outra coisa, não foi para militares, aquilo foi para todo o funcionalismo do Executivo, que era o único que não cumpria o entendimento que já havia do STF e do TCU. Já disse isso aqui antes. Tá? Não é decreto, foi uma portaria da AGU e adoção pelo Ministério da Economia. O que nós recebemos foi os atrasados, ou os retroativos, de janeiro a julho, tudo de uma vez só, mais o 13º. Inclusive, não foram pagos os retroativos do ano passado para quem já estava no governo, ou mesmo de 2019. Tá? Só para quem entrar na justiça. E, logicamente, eu não entro na justiça por estar fazendo parte do governo. Tá? Então, não existe salário disso, isso é uma distorção, é um número que é pego e é feita uma distorção. Mas, deputado Marcelo Ramos, eu vou dizer para o senhor o seguinte, não existe força armada de ontem, de hoje. O exército de ontem, o exército de hoje é diferente. Não existe força armada diferente. Todos nós somos iguais, a força armada, os valores são os mesmos, os princípios são os mesmos, do pracinha até hoje. O que eu vi e que eu aprendi no exterior é que o Brasil não cultua os seus heróis. O Brasil não conhece a sua história. E quem não conhece a história está fadado a repetir o erro. O Brasil não conhece. Não existe força armada, diferente. A força armada é a mesma da época dos pracinhas. Tá? Tanto que nós somos os únicos na fronteira, atuando em localidades isoladas. Os senhores nós convidamos vários dos senhores a conhecerem os pelotões de fronteira, para os senhores conhecerem uma realidade que muitos em Brasília não conhecem. Com relação a eleições de 22, Marechal, já falei, eleições de 22 eu já falei estou repetindo novamente.
Força Armada segue, o Ministério da Defesa e a Força Armada segue o previsto na Constituição. E o presidente já disse para mim e para os comandantes que ele trabalha dentro das 4 linhas da Constituição. Isso é o que ele disse para nós. Tá? E, finalmente, com o deputado Ivan Valente, todas as perguntas que ele me fez já foram respondidas anteriormente. Mas eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? Talvez muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Eu acho que eu respondi todas as que me perguntaram. Ah, sim. Deputado Felipe Barros, o senhor não é pergunta, mas eu queria reforçar um assunto que o senhor colocou e eu já tinha dito também, mas eu acho importante. Que é a importância dos pesos e contrapesos que tem que ser exercido pelos 3 poderes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Se os senhores não exercerem os poderes, os senhores que eu estou dizendo não são os senhores deputados, os senhores dos poderes, e houver um desbalanceamento entre os poderes, isso realmente não funciona. O senhor não terá direito de intervir se não existir os 3 poderes, se controlarão. O senhor não terá nenhum direito de intervir. Eu esqueci de responder ao senhor. O senhor fez perguntas aí para mim, inclusive... Os senhores pretendem dar um golpe no dia 7 de setembro, essa pergunta não foi respondida. Se eu digo para o senhor que nós trabalhamos dentro da Constituição, a pergunta já está respondida. Cabe ao senhor o entendimento. O senhor, eu gostaria de dizer... Freios e contrapesos. Não é o que o presidente está falando. É a Constituição que resolve, não o senhor. O presidente general eleito... O senhor tem que ficar no seu quadradinho. O senhor disse que fez uma ação crime contra mim por ter acusado. Eu acho engraçado. O deputado Lira desmente, eu desminto, o ministro Barroso liga para mim separadamente e para o deputado Lira, depois me liga e diz que nós dois realmente rechaçamos